Fala aí, pessoal. Bom, eu tô aqui hoje para falar sobre a nova polêmica do futebol, das análises do futebol, né? Essa semana, nosso amigo, que eu sou muito fã, inclusive, né, que é o Rodrigo Capello, um dos poucos analistas de televisão que fala sobre gestão financeira, gestão organizacional dos clubes do futebol brasileiro. Do Sport TV, né, soltou uma polêmica falando sobre a grandeza dos clubes brasileiros, né? Então, nessa introdução aqui, ele disse o seguinte, que os 13 times maiores do Brasil são classificados em três grupos. O grupo 1, que são os quatro únicos clubes grandes do Brasil, que seria Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Um segundo grupo, que é Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional, que são clubes que flutuam entre os grandes e são grandes temporariamente e voltam. E posicionou aí no grupo mais atrás aí o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, o Bahia, Atlético Paranaense, Coritiba, etc. Bom, eu queria aqui respeitosamente, né, fazer alguns questionamentos, porque eu acho assim, quando a gente lida com gestão, a gente lida com muitos indicadores de desempenho, né? A gente sabe que a melhor maneira de tirar qualquer subjetividade, qualquer sentimento de análise é por critérios objetivos de indicadores de desempenho. Então eu acho que a análise do Rodrigo, ele que é um cara muito metódico, falhou muito nessa questão. Eu acho que ele falha primeiro na hora de definir o critério, que é questionável, o critério que ele escolhe. E eu acho que ele falha também, mesmo que o critério deles fosse o critério mais correto, eu acho que ele comete alguns equívocos nas análises e eu quero falar com ele. Então vamos acompanhar aí nessa thread, porque esse assunto aí dá pano para manga, valeu? Bom, vamos lá. Então vamos. Ele deixa muito claro, eu vi o vídeo, depois eu li um post dele no blog dele, onde ele não pede desculpa, né? Apenas tenta explicar a visão dele. E aí que entra os questionamentos. Então, a primeira coisa que ele fala, que eu não discordo muito dele, é que o critério dele é a competitividade. Ele fala que os clubes deveriam, na verdade, o que mede a grandeza de um clube é a competitividade e não, ainda cita aqui coisas passadas, ídolos históricos, e dá alguns exemplos de Portuguesa, América Mineira, que foram clubes grandes e não são mais porque não mantém essa competitividade. Bom, quando ele fala competitividade, eu entendo que competitividade é disputar títulos e obviamente que aqueles times que são mais competitivos, eles tendem a ganhar mais títulos e eu, no meu critério de grandeza, realmente deveria ser os clubes que têm maiores títulos. Se quiser aumentar um pouco, né, aquela visão, pô, mas um time que chega na final e perde, ele foi tão competitivo quanto que ganhou, e eu concordo. Extrapolar isso para a competitividade está certo, eu concordo com ele. É um critério difícil a definir qual o extrato de competitividade, ou seja, ao longo do tempo, desde a fundação do futebol, que aí realmente teria que fazer uma média de competitividade dos times, ou seja, aqueles times que foram competitivos só em determinada parte da história, eles não estariam na lista dos grandes, e eu concordo que é uma boa análise, mas ele preferiu optar pelos exemplos dados em cima da competitividade mais recente, tá? E ok, é um critério dele, não é tão questionável, só que não pode ser um recente tão imediato, porque de repente surge um São Caetano da vida por 2 anos competitivo e aí ele passa a ser grande, não é assim. Mas tudo bem, podemos pegar 2 décadas, 3 décadas da história de cá para lá e medir a competitividade. Então, nesse ponto, não há muito questionamento, apesar de achar que pegar a história completa seria mais correto. Mas aí o que pega na história é na hora de definir qual que é o indicador correto para avaliar a competitividade. Ele mesmo cita que hoje os times competitivos são aqueles times, os meios para se ser competitivo é times que têm maior torcida e times que têm maior capacidade de investimento. Eu até acho que é uma correlação entre os dois, tá? Eu acho que até há uma correlação. Quanto maior torcida, maior capacidade de investimento. Tá. Só que o seguinte, você vai medir os fins ou os meios? Se o critério dele é competitividade, ele tem que medir os times que têm sido mais competitivos e não os times que têm mais capacidade de investimento ou time que até tem mais torcida.
Por quê? Porque às vezes o time que tem uma capacidade de investimento alto, ou até torcida, mas não é competitivo exatamente pela sua falta de grandeza. E aquele clube que consegue, mesmo sem ter dinheiro, e mesmo sem ter uma capacidade alta de investimento, consegue vir recorrentemente, historicamente competitivo, esse time não é grande? Então ali, para mim, ele comete um erro crasso, porque ele começa a avaliar pelos meios e não pelos fins. Se ele mesmo propõe o critério de competitividade, há meios objetivos de fazer isso. Eu não tenho uma lista aqui, temos que definir premissas para fazer, inclusive eu me disponho até a fazer isso junto com ele. Vamos definir, vamos pegar os grandes campeonatos históricos e vamos olhar quais foram aqueles times que mantiveram o maior nível de competitividade pela classificação histórica desses times, num extrato de tempo. E aí sim nós vamos ter uma avaliação objetiva. Eu garanto que se a gente fizer isso, esse quadro apresentado por ele muda. Porque a partir do momento que ele começa a avaliar grana e torcida, ele está avaliando capacidade de competitividade, ele está avaliando futuro. Então não é o critério de competitividade. É o critério seguinte, quais os times têm maior potencial de ganhar títulos no futuro. Beleza, concordo. Isso mede grandeza? Não. Isso deveria ser, na minha visão, os 4 maiores clubes com maior capacidade são São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Ok, concordo plenamente. Agora, não é competitividade, ok? Tá, vamos aprofundar um pouco mais. Então, vamos supor que o critério continue sendo competitividade. Tá. Se ele quiser pegar ao longo dessa história toda uma média de competitividade, times vencedores que venceram muito num passado mais remoto, tipo o Grêmio, será que deixaria de ser um time grande nesse critério? Não tenho certeza, é preciso fazer as análises, critérios objetivos, você precisa pontuar. Então você vai criar, na minha visão, a gente criaria pontuações pela participação dos times. Então tá, time que chegou na final da Libertadores, X pontos, chegou na semifinal, Y pontos, chegou nas quartas de final, isso é competitividade, abaixo disso deixou de ser competitivo. Time que na época do mata-mata do brasileiro chegou entre os 8, uma competitividade, entre os 4, entre os 2, ou no pontos corridos, que disputou o título, ficou entre os 4, foi para Libertadores. Dá para definir critérios. Lógico, todos vão ter questionamentos, principalmente que envolve muito clubismo, mas dá para criar um critério objetivo. Se você pega uma história mais recente, o São Paulo sairia dos grandes clubes, porque o São Paulo não ganha título há muito tempo. Eu considero o São Paulo um grande clube, porque tem um histórico de vitórias muito grande. Mas baseado no critério dele, de que não vale as coisas de antes, porque como o Cruzeiro, que é um grande vencedor recente, está fora dessa lista de grande, o São Paulo está. E mesmo que considere a história toda, um volume de títulos de um Cruzeiro, volume de títulos de um Santos, volume de títulos de um Vasco, não os colocariam em cima? Então temos que tomar esse cuidado, fazer uma avaliação objetiva para a gente ter responsabilidade, porque você está mexendo com coisas sérias, inclusive, que impactam no valor do clube. Então, a minha discordância é basicamente nesse ponto, tá? Agora, por fim, tá? Vamos supor que a análise dele fosse a análise que o correto fosse pegar pela grandeza do clube, não é a competitividade, e sim pelo que ele fez. Porque ele falou que é competitividade, mas não fez pela competitividade, ele fez pela capacidade de investimento e tamanho da torcida. Bom, capacidade de investimento tem que tomar outro muito cuidado, que é o seguinte: capacidade de investimento, ela tem muita relação não com o tamanho do clube, e sim com a gestão do clube. Tem clubes, o Flamengo ficou muito tempo sem capacidade de investimento por má gestão. O Flamengo foi pequeno nesse período? Não foi pequeno. O Palmeiras ficou muito tempo sem capacidade de investimento. Ele foi pequeno nesse período? Não foi. Por outro lado, o Flamengo, o próprio Palmeiras hoje está numa capacidade de investimento acima do seu potencial, do seu tamanho, do tamanho da sua torcida. Significa que ele passa a ser um suprassumo? Não, porque isso é pontual. A Crefisa sai do Palmeiras e isso modifica. O Juventude já foi patrocinado pela Parmalat. Quer dizer, chega um time aqui, investe uma carga financeira muito grande num time menor, esse time passa a ser grande porque ele tem capacidade de investimento? É totalmente equivocado o critério, tá? O tamanho da torcida, sim, é um bom critério também
para se juntar o número de títulos para dizer a grandeza do clube. Mas aí também é necessário você pegar critérios inteligentes, né? Pesquisa, e não uma só, porque como varia muito, você pega as últimas pesquisas dos 3, 4 maiores institutos de pesquisa e faz uma média em cima da torcida e avalia também tendência, porque tem times com tendência de alta e tem times com tendência de queda. Se você for pegar a torcida, hoje o Vasco ele ainda tem uma torcida muito grande, né? Hoje, se você for pegar, tem Flamengo e Corinthians num cluster acima, depois São Paulo num cluster isolado, depois tem Palmeiras, Cruzeiro e Vasco ali no meio, e depois Atlético, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Inter um pouco abaixo. Isso pela média das últimas torcidas. Então ele tem que avaliar isso e tem que avaliar a tendência. Então também tem uma falha. Bom, gente, resumindo, o que eu estou querendo dizer aqui? Meu objetivo aqui nesse post não é eu dizer quem é. Nesse post eu não quero dizer, é um assunto recorrente com meus amigos, mas eu não quero dizer quem são os maiores clubes do Brasil. O meu questionamento é a falta de critério objetivo de um analista de números para dizer isso. Eu acho que tem que se definir um critério objetivo, tem que se definir um indicador e tem que se medir. Então, se ele quer definir por competitividade, que se meça com números de fatos e dados e mostrem quais são os maiores clubes em cima de competitividade. Se ele quiser avaliar o tamanho de torcida, eu acho equivocado chamar time grande e falar que os 4 maiores clubes são os de 4 maior torcida. Eu acho que deveria falar os 4 clubes de maior torcida são esses. Se quer avaliar a capacidade de investimento, não fala que são os 4 maiores clubes, que não tem essa correlação tão direta assim, é potencial isso. Então se fala assim, fiz um ranking dos 4 clubes de maior capacidade de investimento. E aí ninguém vai se questionar, porque você listou os 4 clubes com maior capacidade de investimento, sim, eu concordo. Que Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo hoje. Outra coisa que precisa ficar muito clara em qualquer tipo de análise é a questão do período que está sendo considerado na análise. Então é o seguinte, eu acho que hoje, se você chega para qualquer torcedor de fora do Brasil e chega e fala assim, quais são os maiores clubes do Brasil? Eles vão pegar e vão falar, são aqueles com maior capacidade de investimento? Ou eles vão falar, são aqueles com maior torcida? Não, eles vão falar, são aqueles com maior número de títulos. Então, título é relevante, sem dúvida nenhuma, é um critério objetivo que poderia ser feito. Concordo de incluir competitividade, concordo que alguns clubes que não ganham título, mas estão sempre disputando títulos, também tem um upzinho aí. Lógico, não dá para comparar um time que ganhou versus um time que disputou bem, mas também tem uma relevância na competitividade. E é isso que fica para a história, né? Aqueles clubes que conseguem driblar uma disparidade momentânea financeira ou uma disparidade até mesmo de torcida, ganhar títulos e estar sempre no auge na competitividade, marcando história no Brasil e no mundo, esses são os verdadeiros grandes clubes brasileiros. Não que vá mudar tanto o que ele falou, mas algumas coisas são incoerentes. Ele mesmo cita, né, a questão do Vasco, que o Vasco que teve uma fase pontual em 2011 e depois vem numa baixa. O Atlético também está numa situação dessa. E nem por isso ele botou o Atlético no mesmo grupo que o Vasco. Por quê? Por que essa análise está assim? Porque ela foi subjetiva. E nós que lidamos com números, nós temos que trabalhar com análise objetiva, certo? Então, fica aí meu parecer sobre esse assunto e estou à disposição aí para discutir sem clubismo nenhum. Tá bom, gente? Um abraço.